Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: não é fácil andar no prumo. E quero subordinar esse texto, ou esse tema, num texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, capítulo 102. Vou ler do versículo 1 ao 4. Dizem assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão. Hoje é 29 de abril de 2024, segunda-feira. Aproveito para desejar para todos vocês uma semana ricamente abençoada. Pai querido, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei aqui esse tema para a palavra do dia, dizendo: não é fácil andar no prumo. Só quem sabe a dificuldade, as lutas, as tentações, as provações diversas de uma pessoa que quer andar segundo a Bíblia recomenda, a palavra de Deus. Só quem sabe é essa pessoa mesmo. A gente sabe que desde o princípio, tudo começou lá no Jardim do Éden. Desde ali, o homem ele é bombardeado por três grandes inimigos: a carne, o diabo e o mundo. E por incrível que pareça, o pior de todos não é nem o diabo, mas é a própria carne do homem. Então, essa é uma história longa. É uma história de perseguição que começou, como já disse, no paraíso chamado Jardim do Éden e vem se estendendo ao longo dos anos e séculos e milênios e tudo mais. Graças a Deus que hoje nós estamos vivendo uma dispensação aqui nessa terra chamada dispensação da graça. E é por isso que a graça nos anima, nos reveste. A graça é como uma porta de esperança. Porque aqui nesse texto, o salmista está arrependido, uma oração de arrependimento e também de esperança. Não sei quem é o autor, eu não vou acreditar esse salmo aqui a Davi, porque pelo menos aqui na minha Bíblia não menciona quem é o autor. Mas seja lá quem for, certamente era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, mas por algum motivo, por alguma razão, essa intimidade, esse relacionamento com Deus, parece que ou estava um pouco ruim, ou havia sido realmente quebrado de vez. Então, eu vejo sofrimento no texto aqui, que o salmista ele declara. Eu acho que o homem ele tem dificuldade de obedecer regras.
É só você e a senhora e o senhor imaginar que desde criança, quando alguém dizia para nós, né, os nossos superiores, nossos tutores, pais, responsáveis, não faça isso. A gente, de uma forma ou de outra, burlava aquela ordem e acabava fazendo o que estava sendo proibido. Assim começou lá, como já mencionei aqui 2 vezes, no Jardim do Éden. O pecado original que o homem cometeu chama-se exatamente o pecado da desobediência. Por quê? Porque Deus disse não faça assim, e eles terminaram fazendo conforme Deus disse que não era para fazer. Então o homem tem dificuldade de cumprir regras, de obedecer. E quando eu dei esse tema aqui hoje, pedindo para o Espírito Santo um tema para falar, não é fácil andar no prumo. Eu me lembrei daquele instrumento da engenharia civil, né? Os engenheiros civis, eles usam muito. E é aquele instrumento constituído, né, os pedreiros também usam, né? É um peso pendurado a um barbante. E a função desse prumo é exatamente aferir, verificar a verticalidade de uma parede ou um pilar, uma coluna. Observe que é verticalidade, ou seja, é algo de baixo para cima. E o nosso alvo é o céu, e o céu está lá em cima. Nosso caminho tem que ser na vertical. E para tanto temos que andar no prumo, que é, sabe, de uma forma até simbólica, a palavra de Deus é esse prumo, a Bíblia. Uma das expressões que me chama a atenção aqui, que o salmista fala, nesse texto, eu li aqui esses 4 versículos, os primeiros 4 versículos do Salmo 102, o versículo 4 diz assim: o meu coração está ferido e seco como a erva. Imagine a senhora, o senhor, você, eu, a gente acorda num dia fazendo planos, projetos para agradar a Deus. Mas ao longo do dia a gente desvia, né, esses planos e acaba realizando planos que não estão no coração de Deus. E por conta disso, o Espírito Santo, que ele é como aquele companheiro que está sempre na nossa consciência, mostrando quando a gente erra, aí o Espírito Santo fica triste, porque ele é uma pessoa, não é uma coisa, não é energia, é uma pessoa, e pessoa tem sentimento. Então o Espírito Santo se entristece, aí o nosso coração fica ferido, porque aí não tem mais a alegria do Espírito Santo. Então o salmista se sentiu aqui assim, coração ferido, seco como a erva, ao ponto de ele dizer que esquece-se até de comer pão, se alimentar. Você já passou por uma provação, chegou ao ponto de perder o apetite? Estou falando somente de provação a nível material, mas é uma provação espiritual. Tem época que a gente está numa provação espiritual que parece que não tem fim. A gente quer acertar, a gente erra, né? E tem hora que a gente diz, meu Deus, quando vai parar? É 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos? Vou morrer assim? E aí, até a fome, gente, passa. A gente não tem vontade de sentar à mesa para comer. E assim foi o que o salmista relatou como ele se sentiu. Mas no versículo 1, ele pede, vou concluir agora: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. A nossa, vou falar essa palavra aqui, popular, a nossa sorte é que Deus é misericordioso
compassivo, longânimo, tardio em irar-se. Tudo isso é a pessoa de Deus, é o caráter de Deus. E aí ele não suporta quando a gente está lá para baixo, triste, angustiado, na lama, um coração ferido, seco como a erva. Aí a gente, mesmo sem força quase nenhuma, começa a orar. Aí o Senhor tem pena de nós, tem dó de nós. Então, que o Senhor nos ajude. Possamos, irmãs, irmãos, amigos que estão me ouvindo, contar sempre com a ajuda de Deus. Não vamos dizer que nós somos invencíveis, estamos acima do bem e do mal, que podemos tudo. Não. Nós somos todos os dias afrontados e sempre a gente está falhando aqui, falhando ali. Paulo disse uma certa vez, quando eu quero fazer o bem, já percebo que fiz o mal que não queria fazer. Então que Deus nos ajude, que Deus segure nas nossas mãos, para que nós não venhamos a tropeçar. E se isso acontecer, o Senhor nos levante. Amém? Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou hoje no meu coração. Quem sabe para você, para a senhora, para o senhor, que de uma forma ou de outra está ferido ou ferida, porque não está conseguindo andar no prumo. Porque não é fácil andar no prumo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.